Olá, neste vídeo iremos utilizar o método de separação de variáveis para resolver a equação de difusão sob condições iniciais e condições de contorno, de modo semelhante ao que fizemos em outro vídeo para a equação de onda. Nesse vídeo nós vamos estudar a solução da equação de difusão, que tem essa forma daí, para um coeficiente k maior do que zero, num intervalo finito, x no intervalo de 0 até um certo L, em que L é um número positivo. Além dessa equação, nós vamos considerar uma condição inicial para a função u de x e t. Vamos imaginar que em t igual a zero, u assume a forma de uma certa função p de x, tal que em x igual a zero, essa função se anule, em x igual a L, essa função também se anule. Além disso, vamos submeter essa função u a condições de contorno, condições de natureza espacial, da seguinte forma. Vamos impor que tanto em x igual a zero quanto em x igual a L, os extremos do intervalo, para qualquer instante de tempo t maior do que zero, essa função u seja igual a zero. Então, temos isso daqui, u em x igual a zero para qualquer t igual a zero, e u em x igual a L para qualquer t também igual a zero. Inicialmente, nós vamos procurar soluções da equação de difusão que tenham a forma de um produto de duas funções. Uma função a somente de x e outra função b somente de t. Essas soluções são chamadas soluções de variáveis separadas. E daí o método tira o seu nome, método de separação das variáveis. Tomando então essa proposta de solução na forma de um produto de funções e levando essa proposta na equação diferencial, temos isso aqui. No entanto, como para efeitos de uma derivada espacial, b de t se comporta como uma constante, aquele primeiro termo ali se reduz a isso daqui. Como a é uma função somente de x, função, portanto, de uma única variável, a gente pode escrever ali essa derivada como uma derivada ordinária. Coisa semelhante para o segundo termo. No segundo termo, temos ali uma derivada temporal. Para efeitos dessa derivada, a função a de x se comporta como uma constante. Portanto, o resultado desse termo é isso daqui. A derivada vai incidir somente sobre a função b de t, e a gente pode escrever essa derivada como uma derivada ordinária. Porque, novamente, b é uma função de uma variável somente. Vamos agora dividir essa expressão obtida por u, ou seja, pelo produto de AB. Obtemos isso daqui. Observe que temos o primeiro termo que depende somente de x e o segundo termo depende somente de t. Podemos escrever essa equação assim. E observe que este termo daqui não pode, por hipótese, depender do tempo t. Ao passo que este termo daqui não pode, por hipótese, depender de x. Para que essas duas coisas sejam iguais, não há outro jeito, ambas têm que ser iguais a uma constante. E essa constante é chamada de constante de separação. Isso porque essa constante nos permite separar o problema em dois problemas independentes, ou mais ou menos independentes. Nós temos uma equação para a função a de x, para a parte espacial, e ao mesmo tempo temos dali uma equação para a parte temporal. Antes tínhamos uma EDP para a função u de x e t. Agora temos duas EDOs, uma para a de x e outra para b de t. Antes de prosseguirmos na análise de cada uma das EDOs obtidas, vamos olhar para as condições de contorno e ver como elas seriam aplicadas tendo em vista essa proposta de solução que estamos considerando, uma função u de x e t, produto de um a de x e b de t. Bom, a primeira condição de contorno nos diz que em x igual a zero e para qualquer t, desejamos que u seja nulo. Então isso significa que o produto de a0 e bt seja nulo. Porém, isso tem que ser válido para todo instante de tempo t maior do que zero. Temos aqui, em princípio, duas possibilidades. Uma delas é zerar o b de t, mas aí teríamos uma solução trivial, u igual a zero para todo instante de tempo t. Não é esse tipo de solução que nos interessa. Temos a outra alternativa ainda, então, que é fazer a de zero igual a zero.
A outra condição de contorno se refere ao ponto x igual a L para todo instante de tempo t. Queremos também que u, nesse ponto aí, seja igual a zero. Isso nos leva a essa equação aqui, a de L vezes b de t é igual a zero, e pelas mesmas considerações do caso anterior, não podemos fazer b de t igual a zero para qualquer instante de tempo t. Portanto, temos que fazer a de L igual a zero. Então, as condições de contorno ali, que antes estavam escritas em termos de u, elas acabam se refletindo nessas equações aqui, se refletindo sobre a parte espacial da função u de x e t que estamos propondo. Então, daqui por diante, essas duas equações aqui, envolvendo a função a, representam as nossas condições de contorno. Vamos voltar então aqui a nossa atenção às EDOs que obtivemos para a de x e b de t e analisarmos se elas são capazes de satisfazer essas condições de contorno. Até esse ponto não existe nenhuma restrição para a constante de separação lambda. Ela é uma constante real qualquer. No entanto, vamos ver que, tendo em vista as condições de contorno, nós vamos realmente ter que restringir esse lambda. Vamos analisar primeiro o caso lambda igual a zero. Fazendo lambda igual a zero na equação para o a de x, obtemos isso aqui simplesmente. A derivada segunda de a de x é igual a zero. Integrando uma vez, obtemos isso. A derivada primeira de a de x em relação a x tem que ser uma constante. Integrando mais uma vez, obtemos isso aqui. O a de x é um polinômio de primeiro grau, da forma a1 vezes x mais a0, onde a1 e a0 são constantes. Vamos agora tentar aplicar as condições de contorno sobre esta forma de ax. A primeira é essa daqui, a de 0 igual a zero. Bom, fazendo x igual a zero, na forma desse a de x obtido aí, obtemos isso aqui. Do lado esquerdo, a de 0 vale zero. Do lado direito, faça ali 0, x igual a zero na expressão. Temos isso aqui, a1 vezes 0 mais a0, que é simplesmente a0. Ou seja, essa primeira condição de contorno nos impõe que a constante a0 é igual a zero. Olhando agora para a segunda condição de contorno, temos isso aqui, já levando em conta que a0 é igual a zero. Mas L, por hipótese, é diferente de zero, então somos levados a isso daqui. A0 igual a zero, a1 igual a zero, ou seja, o a de x é identicamente nulo, ele é zero para qualquer valor de x. Recaímos então na solução trivial. Essa solução não nos interessa, significa dizer que u é igual a zero para todo instante de tempo t. Então, não está acontecendo nada nesse sistema, absolutamente. Não precisamos então nem olhar a equação para o b nesse caso. Vamos analisar a seguir então o caso em que lambda é maior do que zero. Uma condição que podemos expressar assim: lambda é igual ao seu próprio módulo. Vamos usar essa notação só para, em nossas equações, deixar mais claro a questão dos sinais, que é importante para a forma das soluções que as equações vão ter. Sobre essa condição, então, com lambda igual ao próprio módulo de lambda, a nossa equação para a de x toma essa forma. Observe que o termo em derivada segunda tem um coeficiente igual a 1, e o termo em a de x tem um coeficiente negativo, menos lambda. Isso nos leva, conforme você aprendeu lá no seu curso de EDOs, a uma solução a de x com esta forma daqui, uma combinação linear de exponenciais reais. Mais especificamente, uma exponencial de raiz de módulo de lambda vezes x e a exponencial de menos raiz de módulo de lambda vezes x. Temos aí então uma combinação linear dessas exponenciais que forma a solução geral desta equação. Vamos aplicar agora as condições de contorno. A primeira delas nos diz que em x igual a zero, a de 0 igual a zero. Temos isso daqui, fazendo x igual a zero naquela expressão. Temos a1 mais a2 igual a zero, que podemos escrever assim: a2 é menos a1. Essa condição, então, vai nos impor essa dependência, essa relação entre as constantes a1 e a2. Olhando agora para outra condição de contorno, a condição de que para x igual a L, a é igual a zero, tomando ali a forma do a de x e substituindo x igual a L, já levando em conta que a2 é igual a menos a1, obtemos isso aqui.
Podemos então colocar o A1 em evidência e obtemos isso aqui. Então obtemos que 0 tem que ser igual a A1 vezes aquela expressão entre parênteses, a diferença entre essas duas exponenciais. No entanto, essa diferença de exponenciais corresponde a 2 vezes o seno hiperbólico de raiz de módulo de lambda vezes L. O seno hiperbólico ele só se anula quando o seu argumento é nulo. Porém, lambda, por hipótese, é diferente de 0. O L, por hipótese, é diferente de 0. Então, esse argumento ele é diferente de 0. Consequentemente, este seno hiperbólico também é diferente de 0. Não há outra alternativa, então, só nos resta isso daqui, A1 igual a 0. Porém, anteriormente, já estabelecemos que A2 é igual a menos A1, ou seja, A2 é igual a 0 também. Com isso, novamente, caímos na solução trivial, que não é a que nos interessa. A única possibilidade aqui, então, seria a solução trivial. Vamos examinar agora, então, o último caso, o caso em que lambda é negativo, lambda menor que 0, que pode ser escrito assim, lambda igual a menos o seu módulo. A equação para o A de x, portanto, toma esta forma. Nós temos o seguinte, a solução geral deste tipo de equação, com aquele sinal ali positivo na minha equação, pode ser escrita como uma combinação linear de senos e cossenos, mais especificamente do cosseno de raiz de módulo de lambda vezes x e o seno de raiz de módulo de lambda vezes x. Cada uma delas aí com uma constante arbitrária, A1 e A2, e eu tenho aí a combinação linear dessas duas funções. Vamos agora aplicar novamente as condições de contorno. A de 0 igual a 0. Fazendo x igual a 0 na expressão do AX, obtemos isso aqui. Tem que ser igual a 0. Porém, cosseno de 0 é igual a 1, seno de 0 é igual a 0. Como consequência disso, o que sobra aqui é isso. A1 é igual a 0. Aplicando agora a outra condição de contorno, que se refere a x igual a L, temos fazendo x igual a L na expressão do AX e já levando em conta que A1 é igual a 0, obtemos isso aqui. Temos que o produto de A2 por este seno é igual a 0. Temos aqui duas possibilidades. Uma delas é fazermos A2 igual a 0. Porém, isso nos levaria, novamente, à solução trivial. Este tipo de solução não nos interessa. Porém, aqui há uma outra possibilidade, nós fazermos o seno de raiz de módulo de lambda vezes L igual a 0. Vamos examinar essa possibilidade. Para que o seno de raiz de lambda vezes L seja igual a 0, o argumento raiz de módulo de lambda vezes L pode ser, por exemplo, 0, π, 2π e assim por diante. Todos esses ângulos têm o seno igual a 0. Ou seja, de um modo geral, a raiz do módulo de lambda vezes L tem que ser um múltiplo inteiro de π. Em princípio, valeria n igual a 0, e assim por diante, n igual a 1, n igual a 2, etc. Até em valores negativos inteiros de n. No entanto, raiz de módulo de lambda é um número positivo. L é um número positivo também, ou seja, aquele produto ali é um número positivo, ele é maior do que 0, ele é diferente de 0 e positivo. Portanto, as possibilidades que temos, na verdade, para o n são 1, 2, 3 e assim por diante. Deixamos de fora aqui o caso n igual a 0 e o caso de valores negativos de n. Temos então este resultado, vamos olhar então para a forma geral de AX. Bom, na verdade já descobrimos que A1 é igual a 0. O termo que sobrou mesmo nessa história é o termo em seno. Nosso AX, portanto, vai ser da forma A2 vezes seno de raiz de módulo de lambda vezes x. Mas raiz de módulo de lambda tem que ser igual a nπ sobre L. Portanto, essa é a forma da função a de x, a qual fomos conduzidos. Observe que não se trata de uma única solução, mas sim uma infinidade delas. N aí pode ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante, e para cada valor de n você tem uma função diferente. Portanto, nós podemos acrescentar aqui um índice. Cada uma dessas funções tem uma constante sua, particular. Podemos acrescentar então um índice ali na constante e o mesmo para a função a de x.
Então, para cada valor de n, temos um a de x diferente. Vamos olhar agora, finalmente, para a equação para o b de t. Sob a condição de que lambda é um número negativo, né, lambda é menos módulo de lambda, a equação de b toma essa forma. É uma equação de variáveis separáveis. Separando as variáveis, obtemos isso aqui. E integrando, obtemos isto daqui, ainda em termos de módulo de lambda. Como escrever esse módulo de lambda, então? Bom, temos ali a condição, já vista por nós, sobre raiz de módulo de lambda, vezes L. Isso tem que ser igual a NP. Ou seja, a raiz de módulo de lambda é NP sobre L. Elevando ambos os membros dessa equação ao quadrado, obtemos isso daqui. Módulo de lambda é N2P2 sobre L2. Módulo de lambda, então, vai ser inserido aqui na expressão do B e obtemos isso aqui. Novamente, né, não temos uma única solução, temos uma infinidade de soluções, uma para cada valor de n. Cada uma dessas soluções vai ter uma constante, né, independente uma da outra, portanto vamos colocar um índice n ali. Eu tenho aí uma função b de t diferente para cada valor de n possível. Eu só escrevi aquele índice n ali no B0 entre parênteses e fiz a mesma coisa lá no A0, só porque eu já tinha um índice 0 ali embaixo, né? Mas não importa muito onde você está colocando esse índice, tá? É só uma questão de representação. O que importa é ter em mente isso, que não estamos falando de uma única solução, de uma única função a de x nem b de t. Nós temos uma infinidade delas. Então, para um certo valor n, temos isso daí para o a de x e para o b de t. A solução u correspondente é o produto, né, dessas duas funções para o n correspondente. Temos aí uma infinidade de soluções de variáveis separadas, né? Portanto, vamos chamar essas soluções de u índice n. Correspondem, portanto, a isso daqui, a função anx bnt. Logo, né, essencialmente, temos aí a parte espacial, que é esse seno, e a parte temporal, que é esta exponencial, e o produto de duas constantes, A2n e B0n, que podemos representar como uma única constante arbitrária. Vamos chamar ela de C índice n. Temos aí então uma infinidade de soluções de variáveis separadas, uma para cada valor de n. n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Então, por construção, essas funções U de n satisfazem as condições de contorno. Nós utilizamos as condições de contorno para construir a solução dessa forma. No entanto, facilmente verificamos que nenhuma dessas soluções satisfazem, em geral, uma condição inicial dessa forma, em que t igual a zero, tenhamos u sendo igual a um certo p de x arbitrário. Fazendo t igual a zero nesta solução, o que obtemos é isso aqui. No entanto, a única maneira de satisfazermos isso é que p de x seja uma função seno multiplicada por uma constante arbitrária, uma função seno de np de x sobre L. E não, p de x, em princípio, é uma função arbitrária. Então, para satisfazer a condição inicial, vamos ter que dar mais um passo. Na verdade, nós vamos construir uma superposição dessas soluções de variáveis separadas que obtivemos. Se por um lado cada uma dessas soluções individualmente não tem como satisfazer a condição inicial, por outro lado, o mesmo não pode ser dito de uma superposição dessas soluções, ou seja, uma combinação linear destas soluções. Uma função, que eu vou chamar de u de x e t, sem índice, que corresponde à soma de todas essas soluções de variáveis separadas, varrendo todos os valores possíveis de n de 1 até infinito. Obtemos aí, então, uma solução com essa forma. De que maneira, então, esta solução, esta superposição de soluções de variáveis separadas poderia satisfazer a condição inicial de que em t igual a zero, u seja idêntico a um certo p de x até um certo ponto arbitrário? Bom, fazendo t igual a zero na expressão acima de u de x e t, obtemos isso aqui. Na verdade, a única dependência em t nessa superposição
está nas exponenciais, e fazendo t igual a zero, temos ali exponenciais de zero, que são iguais a 1. Então, essencialmente, temos isso aqui. Observe, então, que P de x tem que ser igual a essa somatória de n igual a 1 até infinito de uma constante Cn vezes seno de npx sobre L. Isso aqui é a representação de P de x em série de senos para o intervalo de 0 até L. Nós podemos, então, determinar esses coeficientes, o coeficiente da série de Fourier de senos, em termos da função P de x. De fato, se temos essa expressão aí reconhecida como uma série de senos, os coeficientes dessa série correspondem a 2 sobre L, P de x vezes a função seno de npx sobre L, integrado no intervalo de 0 até L. A nossa função u de x e t, portanto, que tem essa forma daqui, com esses coeficientes, vai satisfazer a equação diferencial parcial, também a condição de contorno por construção, e além disso, vai satisfazer também a condição inicial. Temos então aí a solução completa do nosso problema. Ficamos por aqui. Até a próxima.